Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do terceiro módulo, o módulo de presença, fluxo, coerência e interconexão. Nós, agora nesse módulo, estaremos abordando alguns assuntos que nós não abordamos no segmento anterior, onde estaremos falando sobre o estado de flow ou fluxo, ou estaremos falando sobre normose, estaremos falando sobre coerência cardíaca, o efeito da meditação coletiva e a interconexão ou o campo de ponto zero. Esse módulo, eu já aviso de antemão, talvez chacoalhe algumas pessoas, talvez não, talvez já estejam acostumados, já tenham vislumbrado algum desses assuntos, mas além de alguns conhecimentos atuais de ciência, eu também vou trazer alguns questionamentos e reflexões com relação a como nós vivemos a nossa vida no dia a dia e aquilo que nós consideramos como normal. Mas antes de nós começarmos a exploração do conteúdo e das práticas em si, ao invés de eu contar uma história, eu vou convidar agora vocês lembrarem de uma história. Uma história, mas não uma história de mentira, uma história metafórica, mas eu gostaria que vocês nesse momento refletissem sobre um momento da tua vida que tu te sentiste no teu melhor. No momento onde que tu estava no auge da tua produção, no auge do teu desempenho, em tudo aquilo que tu manifestou, te sentindo alegre e vários outros atributos juntos. Então eu convido a vocês a fazerem essa reflexão no próximo segmento de você no seu melhor.
Eu espero que esse exercício de você no seu melhor tenha refrescado um pouco a tua memória de quantos talentos, quantas potencialidades e forças tu possuis e quando tu estás engajado naquilo que tu estás fazendo. O que muitas pessoas reportam, discutem e comentam é que nesses estados onde elas estavam se sentindo no melhor, eles traziam algumas características em comum. É óbvio que isso não é uma regra para todas as pessoas. E isso foi uma das coisas que um grande pesquisador, hoje em dia famoso mundialmente, Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, o nome dele não é tão fácil assim, começou a perceber. Foi o que ele chamou de flow, a incrível experiência de fluir. E o que seria esse flow? Esse flow é um estado onde o corpo e a mente estão fluindo em perfeita harmonia. Pense em um estado ótimo de performance, mas aqui eu quero deixar bem claro, ao contrário do que algumas pessoas falam, o flow não diz simplesmente é um estado de performance profissional. A performance pode ser simplesmente na vida. Você pode estar num estado de excelência, um estado ótimo da experiência, até mesmo um certo êxtase na experiência, no dia a dia, numa relação, num encontro, onde tu está completamente absorto naquilo que está fazendo. É óbvio que fica um pouco mais palpável para algumas pessoas na sua profissão, principalmente através de relatos de atletas. Nos Estados Unidos tem muitos livros escritos sobre um termo que se utiliza, eu como atleta me lembro de estados disso, que é playing in the zone, jogando na zona. Qual é essa zona? Essa zona de fluxo, onde parece que tudo some, quais são as características disso? Nós temos uma alta motivação, nós temos um alto nível de energia, nós temos uma concentração total no momento presente, então um alto foco e concentração, e naturalmente isso acarreta um alto desempenho. É aquilo que não só no esporte, mas na psicologia se chama também de experiência máxima ou experiência ótima. E, de acordo com esse Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala que essas experiências de fluxo são lembradas como os momentos mais felizes da pessoa e onde ela se sentiu melhor. Talvez no momento ela não estivesse tão consciente do que ela estava experienciando, no sentido de pensar sobre a experiência, mas ela estava completamente absorta naquilo. Mas posteriormente ela conseguiu ver, olhando para trás na experiência, nossa, como eu estava feliz. Aqui tem a imagem do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, e ele fez as pesquisas buscando elementos que contribuíam para uma vida valer a pena. E o que ele viu é que a felicidade não está diretamente relacionada ao aumento de riquezas ou poder aquisitivo dos indivíduos, como nós falamos no módulo introdutório. A felicidade, de acordo com ele, surge como uma consequência ou após das experiências de flow. Aqui a gente já quebra muito dos paradigmas de que as pessoas trazem, de que precisamos buscar a felicidade. E hoje tem uma busca quase infernal pela felicidade. Mas é interessante porque esse fato de ficar buscando a felicidade faz com que a felicidade fique cada vez mais longe. E é muito o que ele trouxe para nós de quanto mais absortos e presente na experiência nós estamos, mais como consequência natural tem esses estados de felicidade. Então o que ele fez nas suas pesquisas? Ele entrevistou diversas pessoas em diferentes níveis de educação, assim, de alpinistas a monges. E quais foram as características que ele viu que essas pessoas estavam experienciando e que elas tinham nessas experiências de flow? A primeira, elas tinham os objetivos claros. Elas tinham um foco para aquilo que elas queriam e aquilo estava completamente claro para elas, não tinha nada vago. Então, naturalmente, isso fazia com que elas se concentrassem e tinham o foco elevado. Durante essa experiência, como eu comentei para vocês antes, eles tinham uma percepção e sensação de passar o tempo de forma diferente.
Às vezes ele não sabia quanto tinha se passado, às vezes passa uma hora e parece que foi tão rápido. É como Einstein fala, o tempo ele é muito relativo. E isso é muito característico na experiência de flow. A outra característica que ele trazia era o equilíbrio entre a habilidade e o desafio. Óbvio que a pessoa que tinha que ter certas qualidades e ferramentas para lidar com aquela atividade que ela estava se propondo. É muito difícil uma criança de 10 anos que não sabe pilotar um avião, dar um avião voando para ela, isso não vai ajudar em nada, né? Só vai causar um terror. É óbvio que tem que ter um equilíbrio entre nível de habilidade e o desafio. O que elas trouxeram do momento de estar completamente presente nesse estado de fluxo é esse sentimento assim, ó, de êxtase, de algo extraordinário. Às vezes ela pode estar parada, elas podem até não estar fazendo nada, mas está ali, está num estado de completo fluxo, em conexão com tudo que está acontecendo. E nesse sentido, o feedback ele é direto, ele é imediato e ele não é externo, ele é interno. É uma motivação que parte de dentro para fora, é uma motivação intrínseca. Então, a atividade ela fica recompensadora em si. Isso traz uma sensação de controle pessoal sobre essa atividade. Não controlar o que acontece, mas controlar o que tu está fazendo com aquilo que está acontecendo, porque tu está num estado de fluxo e de presença total para aquilo que está acontecendo tanto fora quanto dentro de ti nos pensamentos. E nesse sentido vem uma percepção, um sentimento de serenidade onde não tem preocupações. E é interessante que esses estados de flow eles podem ser cultivados. E uma das ferramentas, óbvio que não a única, é a meditação para auxiliar nesse processo. Né? Porque no fundo, a gente pode em algum momento da nossa vida viver cada dia no fluxo, mas no fluxo da nossa essência, no fluxo da presença e conexão com os outros de forma genuína, autêntica e real. Mas só para retratar para vocês e trazer assim mais para o nosso plano, nosso nível como humano imperfeito, só algumas pessoas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as imagens da Capela Sistina na Itália, ou até mesmo visitar essa capela lá no Vaticano. E nessa capela tem obras artísticas maravilhosas. E quem pintou foi Michelangelo. E tem registros de que, ao pintar a Capela Sistina, o Michelangelo estava provavelmente experienciando o flow, já que ele ficou, de acordo com os registros, alguns dias pintando sem comer e sem ir no banheiro. Então ele estava completamente absorto na experiência. E eu compartilho com vocês aqui o que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi define como essa experiência de flow. É o envolvimento pleno do fluxo em vez da felicidade que gera a excelência na vida. Quando estamos no fluxo, não estamos felizes, porque para experimentar a felicidade, precisamos focalizar nossos estados interiores. E isso retiraria a nossa atenção da tarefa que estamos realizando. Só depois de completada a tarefa é que temos tempo para olhar para trás e ver o que aconteceu. E então somos inundados com a gratidão pela excelência da experiência. E desse modo, retrospectivamente, somos felizes. Então é nesse sentido que eu falo para vocês, quanto mais a gente fica buscando ansiosamente por algo, parece que aquilo mais se afasta. E é isso que as tradições espirituais nos trouxeram, é isso que a psicologia está conseguindo comprovar, a neurociência também, que quanto mais eu estou no aqui e agora, mais eu posso criar a minha realidade e a partir de um estado de ser, a felicidade ela é uma consequência. E aí eu pergunto para vocês nesse momento, o que faz valer a tua vida valer a pena? Quantas experiências, quantas
eventos tu pôde ter na tua vida onde tu entraste nesse estado de absorção e de flow? Como tu estava te sentindo? Quais eram as características que tu estavas experienciando? E observa talvez na tua vida nesse momento o quanto está vivendo no automático. Te questiona novamente o que faz a tua vida valer a pena. Será que eu não estou entrando numa caminhada daquilo que a gente chama do normal, da normose? Eu faço porque todo mundo faz e esse é o costume de fazer? E isso é um dos maiores motivos de afastamento da experiência do flow. E é isso que a gente vai conversar no próximo segmento. Através de práticas como a meditação de presença que vocês acabaram de fazer, a gente pode cultivar cada vez mais e treinar a nossa mente para viver num estado de fluxo, não viver num estado de movimento, de fluir com a realidade. No entanto, é triste de dizer isso me toca realmente profundamente, como vocês podem ver na imagem, grande parte da população mundial vive numa inércia e acha que está tendo experiências de fluxo simplesmente parado na frente da televisão. Eu não estou falando que eu sou contra a televisão, mas eu estou falando que a vida está acontecendo enquanto a gente está parado numa inércia, e a inércia também serve para o movimento, num mesmo movimento, caminhando igual todos os dias sem me questionar de nada. Então é como os grandes sábios e grandes filósofos aqui no Brasil e também da França falaram, Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e o Dr. Roberto Crema, que um dos maiores males da nossa sociedade hoje, e é uma epidemia global, é a chamada de normose. O que eles falam de normose? É bem provável que vocês já tenham visto esse fenômeno nos campos. Quem foi no interior já viu quando uma vaca vai beber água no açude, todas as outras vacas vão lá atrás e beber, ou bois também, vai toda a manada lá atrás beber, como eles dizem, a vida de gado, né? Onde uma vai, todas as outras vão atrás, da mesma forma que vocês podem ver aqui na zebra. Mas eu convido vocês a refletirem algo. Então é aquilo do normal. Eu faço porque é normal, eu vivo porque isso é normal. E esse normal ele é muito relativo e muito perigoso até ao mesmo tempo. E eu coloco essa imagem para vocês aqui desse gladiador. Já foi normal gladiar, matar pessoas como entretenimento. Já foi normal queimar o que chamavam de bruxas, pessoas porque tinham ideias diferentes. Já foi normal, no passado, escravizar pessoas pela cor da sua pele. Já foi normal também, como aconteceu no nazismo, matarem, exterminarem judeus em campos de concentração durante esse holocausto, uma das maiores atrocidades do mundo, por causa de uma ideologia. E mais ainda, já foi normal cortar árvores e destruir o planeta em benefício de uma única pessoa, de um lucro pessoal, que na verdade é um malefício. Já foi normal mentir para conseguir votos e para ficar mais rico. Já foi normal também trabalhar 40 horas na semana em algo que tu não vê sentido nenhum e não colocar propósito. Opa, não estou falando do passado aqui, estou falando de agora. E estou pedindo para que vocês questionem essa normose de vocês, e eu me incluo nisso também. Quanto tempo às vezes a gente fica preso e engolido, por exemplo, no celular, e a gente vive a vida através do celular? Quanto tempo a gente não questiona os nossos atos, as nossas vidas, e a gente fica repetindo todas as semanas as mesmas coisas, nos condicionamentos? E o que o Pierre Weil, o Jean-Yves Leloup e o Dr. Kremen falam sobre a normose? Que é um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social, que na realidade são patogênicos em graus distintos. E o que eles viram que traz para as pessoas? Traz infelicidade, traz doença,
traz falta de vigor e falta de criatividade. E mais importante de tudo, é uma perda do sentido de vida, viver como um robô. E tem uma obsessão na nossa sociedade doentia por ser normal. E por isso eu trago esse cartoon para vocês, que eu acho muito interessante, apesar de ser uma brincadeira, é muito verdadeiro. Vem o médico e traz a radiografia, né, para a Alteza, que fez um exame. Que está a sua radiografia, Alteza? Que área é essa que está em branco? Ele pergunta. É onde costuma ficar o seu coração. E isso realmente representa o normótico, como Albert Einstein fala. Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. O normótico confunde muitas vezes o ser e o ter. E eu faço um parênteses aqui no assunto que eu estou falando da normose para trazer algumas pesquisas sobre felicidade, principalmente da doutora Sonja Lyubomirsky, que nós já falamos no módulo introdutório, no seu livro The How of Happiness. E o que ela traz? Ela traz um mecanismo que se chama adaptação hedônica. Nós temos um mecanismo interno, e eu vou repetir isso que eu já falei no módulo introdutório, de nos adaptarmos a estímulos, até mesmo os estímulos, aquilo que a gente julga que nos traz felicidade, principalmente de fora para dentro, e elementos, na sua maioria, prazeres sensoriais e imateriais. Então é uma tendência que nós temos do cérebro a retornar ao nosso nível basal de felicidade depois de um tempo, sejam eventos bons ou eventos ruins, mas principalmente ligados a prazeres sensoriais que em geral duram muito pouco. E essa pergunta eu faço para muitas pessoas. Quanto tempo dura a felicidade, por exemplo, de uma compra de um celular novo? É óbvio, dura um tempo, mas é muito passageiro, até num certo ponto ele começar a se transformar num objeto de tristeza, porque geralmente tu está sendo efeito dos eventos que estão acontecendo e não a causa de gerar a tua felicidade. Então, exatamente como o Daniel Gilbert, um PhD, fala, a sociedade vive numa forma que tu está tentando subir numa escada rolante que está descendo. E isso é uma adaptação hedônica. As pessoas estão sempre buscando um novo estímulo externo para a felicidade. E isso só causa mais sofrimento. Um outro aspecto que é importante de trazer é que o pesquisador Greg Easterbrook, autor do livro O Paradoxo do Progresso, The Paradox of Progress, nos diz que muito do sofrimento de infelicidade das pessoas vem da ansiedade de referência. Resumindo, é uma comparação com os outros. Ele fala que se eu vivo, por exemplo, num bairro onde as pessoas têm as casas de 2 quartos e todas elas vivem, eu vou estar bem. A partir do momento que eu me mudo para um outro bairro onde a minha casa tem 2 quartos e no entorno tem mansões, eu começo a me sentir incomodado, eu me sinto privado. E isso muitas pessoas vivem principalmente através das mídias sociais, vendendo muitas vidas ilusórias, onde postam um momento de felicidade e as pessoas começam a comparar as suas vidas. Mas eu não estou vivendo isso, eu tenho que viver, eu tenho que fazer mais. Então, o que acontece, infelizmente, nessa ansiedade de referência e a pessoa busca outros estímulos externos? A emoção, ela pode subir rapidamente enquanto tu muda o estímulo. No entanto, ela começa a se acostumar ao seu meio. E essa imagem representa muito o mundo de hoje. Os homens, eles estão sendo pescados, estão indo atrás, principalmente do poder, do dinheiro, que é algo que não traz a felicidade. É óbvio que um nível mínimo de satisfação das necessidades básicas é necessário para qualquer ser humano viver e para buscar os seus objetivos de vida. No entanto, mesmo tendo a necessidade básica, muitas pessoas querem mais, a busca pelo mais. E eu trago esse gráfico para vocês, está em inglês, que é o nível de entrada de dinheiro, ela está no gráfico aqui, com o pontilhado em azul e o nível de felicidade das pessoas em vermelho. Isso é uma pesquisa nos Estados Unidos entre os anos 1950 e 2000.
Então vocês podem ver que entre 1950 e 2000, o nível de salário ou de recebimento de verbas, entrada de verbas, subiu bastante. No entanto, o nível de felicidade se manteve ou até decresceu. Isso a gente pode ver que o dinheiro não está atrelado à felicidade, apesar de a todo momento isso ser vendido em todos os lugares. Eu gosto muito da frase que esse grande sábio indiano e filósofo, Jiddu Krishnamurti, trouxe para a gente. Não é sinal de saúde estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente. E aqui eu convido vocês a saírem um pouco da caixa e questionarem a normalidade de vocês. O quanto não estão refletindo sobre as escolhas que estão fazendo, e eu me incluo nisso também diariamente. O quanto eu não estou simplesmente absorvendo uma ideia externa e lutando, de repente, por uma ideologia, seja ela qual for, sem nem pensar. O quanto eu não coloco em atividades, por exemplo, toda semana e não me pergunto, como eu dou como exemplos nos grupos aqui, eu sou uma pessoa livre, eu sou totalmente livre. Toda sexta-feira eu vou no happy hour. Toda sexta-feira eu vou no happy hour. Toda sexta-feira eu vou no happy hour. E ela faz isso, querendo ou não, toda sexta-feira. E ela nem sabe por que ela está fazendo. Ela não sabe nem se ela está com vontade disso. E eu não estou dizendo que, não faça happy hour na sexta-feira. Não é isso, mas tenha consciência do porquê que faz as coisas. Experimente sair um pouco da caixa e talvez você descubra que dentro de você tem algo muito mais bonito e muito mais satisfatório para fazer e para contribuir. Mas o que acontece muito na nossa história da humanidade quando alguém começa a sair da caixa, como eu mostro nessa imagem, começa a brilhar a sua luz? As pessoas começam a apontar seu dedo. O que deu nessa pessoa? Essa pessoa é esquisita, ele é louco, ele é diferente. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas pessoas foram rotuladas no passado como loucas, esquisitas e até mesmo perseguidas? Eu vou citar alguns nomes para vocês e vocês podem pesquisar a contribuição dessas pessoas para a humanidade. Primeiro, Nicolau Copérnico. Vejam a história dele. Visto como louco, perseguido, preso. Louis Pasteur. Walt Disney, que foi considerado uma pessoa sem criatividade, porque pensava diferente. Albert Einstein, então, na escola, nem se falava, rotulado com problemas. Mahatma Gandhi, um expoente da paz mundial. Martin Luther King. Mozart, que quando compunha as suas sinfonias com 4, 5, 6 anos de idade, falavam que compunha com muitas notas, uma pessoa além do tempo, mas era considerado louco, esquisito. Uma outra pessoa, um expoente da humanidade, Jesus Cristo, e eu não estou aqui falando de uma religião ou outra, mas como um ser humano, trazendo uma mensagem de amor e perdão incondicional, e ele é assassinado. Então eu falo lá, louco, esquisito, diferente. E aqui eu compartilho com vocês, do Roberto Crema, uma frase. O normótico padece de falta de empenho em fazer florescer os seus dons e enterra os seus talentos com medo da própria grandeza, fugindo da sua missão individual e intransferível. Quando temos necessidade de, a todo custo, ser como os outros, não escutamos a nossa própria vocação. E é o que o Hermógenes traz para a gente. O mundo normal nos atrai. Enquanto nos atrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar. Sinceramente, Deus me livre ser normal. E eu coloco essa imagem aqui para vocês. Chega um momento que nós temos que escolher realmente tomar as rédeas da nossa vida, pegar essa tesoura na mão e cortar esses fios de marionete da normose, realmente se desgarrar, porque a nossa luz brilha na nossa
unicidade. Isso não quer dizer que a gente seja melhor do que os outros ao fazer isso, mas nós fomos colocados no mundo com um sentido, com uma peça num quebra-cabeça maior. E cada um tem uma contribuição única a fazer para o mundo. E a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque às vezes muitos dos hábitos, muitos dos condicionamentos, até mesmo às vezes da mídia, é fazer com que a gente se coloque em caixas, porque fica mais fácil do controle, fica mais fácil a manipulação. E quando tu tem da educação, discernimento, consciência, e as pessoas começam a manifestar isso, elas começam a ter a sua autonomia, empoderamento. Então, ao invés de pensarem que são, lembram a história do patinho feio, achar que era uma coisa, ele era outra, ele era um lindo cisne. E aqui eu peço para vocês, para no próximo segmento, eu vou colocar um áudio de uma história que é chamada A Águia e as Galinhas. E eu peço que vocês sintam profundamente no coração essa história arquetípica para lembrarem que no fundo, todos nós somos águias. A águia e as galinhas. Por favor, feche os seus olhos para escutar a seguinte história. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês, "ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês, sorrindo, comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à graça. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia,
levaram para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou: Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse uma nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que os seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou como um típico caucau das águias e ergueu-se, soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Parábola citada em um livro de Leonardo Boff. Nós fomos criados à imagem e semelhança do infinito. Mas há pessoas que nos fazem pensar como galinhas. Mas nós somos águias. Por isso, abramos as asas e voemos. Voemos como águias. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer. Sente o chamado das alturas. Busca o sol. Por isso somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Sejamos águias em nossas vidas. Eu gosto muito dessa história da águia e das galinhas, porque é uma forma bonita e simbólica de fazer um convite a cada um de nós, a cada um de vocês, a despertarem essa águia que habita dentro da gente. A águia numa forma simbólica, mas eu falo justamente a mesma frase que o Jung traz há muito tempo, um grande psiquiatra suíço. Só aquilo que nós somos, lá na nossa essência, tem o poder de nos curar. E o que é o poder de nos curar? Trazer essa plenitude, a totalidade no nosso ser. E para isso, como vocês podem ver na imagem, a gente precisa abrir essas camadas, esse cadeado que nós colocamos no nosso coração, todas essas ideias falsas de quem nós somos. E isso começa manifestando pelo amor próprio, pela autocompaixão. E nesse sentido, a gente começa a sair de uma consciência de que a gente é uma onda e várias ondas, e às vezes se identifica como onda e entra em maior contato com o oceano que está por trás das ondas. E nesse oceano começa a brilhar uma luz infinita interior, uma luz suprema, onde cada parte do universo precisa dessa frequência e vibração, e isso eu repito muito. Cada um de nós como uma peça nesse quebra-cabeça, como o Buda traz pra gente. Quando cada um acende a sua vela, naturalmente isso vai se propagando, e uma vela ela não perde a sua chama ao compartilhar a sua luz. Então, milhares de velas podem ser iluminadas de uma única vela. E a vida da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui sendo partilhada. E de que felicidade eu estou falando aqui? Eu estou falando de um estado de ser onde tu estás manifestando o que tu é, a criação que tu é, o ser único e especial que tu és. E isso não é melhor do que ninguém, isso é simplesmente especial como todos os outros, mas tu consegue perceber o teu papel nesse mundo e nessa existência. Então eu convido vocês para mais uma prática. E eu gosto muito dessa imagem da vela com os corações, porque são várias pessoas acendendo a sua luz interior, fazem com que outras no entorno também se deem permissão para fazer isso.
E a gente pode começar com essa intenção interior de se dar permissão de ser, se abrir para o que o universo tem para te trazer da tua beleza, se abrir para o desconhecido, porque o desconhecido, na maioria das vezes, é muito melhor daquilo que tu imaginava. Então, quando a gente faz isso, a gente fica como um farol. Um farol está ali na praia, acenando simplesmente para os navios não baterem na costa, mas ele está só brilhando a luz. Ele não vai forçar nada a ninguém, evangelizar ninguém, ele simplesmente está ali, presente, manifestando a sua luz e naturalmente auxiliando os outros a encontrarem a própria luz interna. Então eu convido vocês agora para darem uma pausa no vídeo e buscarem uma vela. Se vocês não tiverem agora a vela, vocês podem fazer essa prática depois. E é uma outra prática de meditação que começa com um estímulo externo e traz esse estímulo interno como um auxílio para desenvolver o foco, a clareza mental. É uma outra técnica para que a gente viva num estado de maior presença e se desgrude desses estímulos externos, principalmente dos pensamentos e as falsas concepções de quem nós somos. E isso inclui todos os dramas que a gente cria, que na verdade não estão conectados com a nossa verdadeira essência. Ok? Então, uma boa prática de meditação, uma vela simples na frente numa mesa. Se você não tiver essa vela agora, você pode buscar e fazer amanhã ou num outro momento, mas eu te peço para que pratique, porque no final dela tem uma intenção que tu pode repetir, que ela é muito forte. Muito obrigado. Meditação na chama da vela. Você precisará para essa meditação uma vela, e essa vela poderá ser colocada num castiçal ou num copo à sua frente, de preferência numa altura mais próxima aos olhos, como se fosse sentado na frente de uma mesa. Um lugar seguro, com a vela numa posição estável. Por favor, sente numa posição confortável e coloque essa vela acesa na sua frente, em cima da mesa. Com os pés firmes no chão, a coluna reta e com as mãos descansando sobre as pernas, sobre as coxas. Respire profundamente algumas vezes, trazendo a consciência para o aqui e agora, para esse momento. Consciente de que está inspirando e consciente que está exalando. Consciente que está inspirando e consciente que está exalando. E por favor, leva os teus olhos para a chama da vela. E num primeiro momento, observa os movimentos da chama dessa vela. Todo o teu foco e a atenção estão na chama dessa vela. Observando os movimentos, observando as cores, os diferentes tons de cores da vela. As cores próximas ao pavio e as cores nas regiões um pouco mais distantes do pavio. E vai respirando com a atenção plena na chama dessa vela. É um ponto de foco. Toda a tua atenção e o teu olhar, o teu foco estão na chama da vela. E eu te peço
para lentamente, vagarosamente, vai diminuindo o teu campo de visão através de um quase fechar dos olhos. Mas tu não fechas completamente os olhos. Tu estás enxergando a vela a partir de um pequeno risco nos teus olhos entreabertos, mas tu enxerga até um pouco desfocado, até que tu percebas como se tivesse um feixe de luz conectando os teus olhos e a vela. Inspirando e expirando, consciente desse feixe de luz que se forma a partir dos teus olhos entreabertos, quase fechados, quase não enxerga a vela, mas enxerga esse feixe de luz conectando a vela aos teus olhos. É quase como se a luz da vela estivesse entrando nos teus olhos. Inspirando, consciente dessa luz, e exalando, consciente dessa luz. E eu te peço agora para fechar os olhos completamente. A sensação, a percepção é como se essa luz ainda estivesse presente. E traz essa luz para a região da tua testa, entre os olhos, como se a chama da vela estivesse presente na tua testa. E com a atenção plena na tua testa, visualizando a chama bem na região entre os olhos, por favor, começa a repetir as palavras eu sou. Na inspiração eu, na exalação sou. Inspira eu, exalação sou. Tu podes fazer isso mentalmente, visualizando a chama da vela na tua testa entre as sobrancelhas. Eu, na inalação, sou na exalação. Toda a tua concentração e o teu foco na região da testa entre as sobrancelhas, afirmando a tua presença divina. Eu sou, afirmando a tua presença pura. Para além dos rótulos, eu sou. Eu sou. Eu sou. Trazendo essa luz da vela para o teu interior e percebendo, através da tua visão interior, essa luz no teu campo de visão, na tua tela mental, na região da tua testa entre as sobrancelhas. Eu sou. Se a mente devagar, não tem problema nenhum, com gentileza, bondade, compaixão, volta para o teu foco na tua testa, percebendo a chama da vela, a luz interior, no olho da tua mente, repetindo mentalmente as palavras eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E ainda com um foco bem na região entre as sobrancelhas, com todo o teu foco, a tua atenção nessa região, e ainda de olhos fechados, por favor, repete comigo, silenciosamente ou em voz alta.
Eu sou o que eu sou. Eu sou tudo que sou. Eu sou tudo que sou e tudo que é. Eu sou um com tudo. Respira profundamente algumas vezes, por favor, consciente da tua presença no aqui e agora, com atenção plena nesse momento. E lentamente vai percebendo novamente teu corpo, os teus pés, as tuas pernas, trazendo um leve movimento para os pés e pernas. O teu tronco, os teus braços, teu pescoço, cabeça. Faz 2 ou 3 respirações profundas com essa consciência da tua presença pura, para além dos rótulos e concepções, consciente da tua luz interior. Quando tu sentires confortável, lentamente tu podes ir voltando e abrindo os olhos no teu tempo. Eu particularmente gosto muito dessa intenção final da meditação na vela, onde diz: eu sou o que eu sou e eu sou um com tudo. Isso traz, mais uma vez, essa conexão com o próprio coração. E eu trago aqui, fazendo um parênteses no assunto que a gente está abordando, dessa conexão maior com o coração, algumas pesquisas científicas sobre isso, sobre esse equilíbrio mente e coração. Dizem que com a transformação da consciência da humanidade, muitas da sabedoria ancestral começa a ser comprovada pela ciência, causando essa união mais profunda de ciência e espiritualidade, porque quem causa essa separação muito é o ser humano na sua consciência um pouco mais limitada e na forma de interpretar as coisas. Então, existe um instituto nos Estados Unidos chamado Institute of Heart Math. Traduzindo, seria o Instituto da Matemática do Coração. E eles estão fazendo há mais de 20 anos pesquisas sobre o efeito das emoções e a nossa biologia. Pesquisas sobre o coração e a inteligência intuitiva do coração. E eles descobriram, aqui vocês podem ver na imagem do lado esquerdo um coração, do lado direito o cérebro, uma conexão eletromagnética entre as ondas cerebrais e as ondas do coração. Então tem uma conexão fisiológica direta entre esses dois órgãos do corpo. Então é justamente essa conexão cabeça e coração, que elas podem estar sincronizadas ou desincronizadas. Dependendo da variação dos sinais, isso reflete o estado das emoções no nosso sistema nervoso. Se existe uma desincronidade entre as ondas da cabeça, ondas do cérebro e ondas do coração, a gente tem a tendência a estar correlacionado a estados emocionais de tristeza, desequilíbrio, estresse. Ao passo que quando há uma conexão, ou o que eles chamam de um estado de coerência cardíaca entre o cérebro e o coração, a pessoa está manifestando estados de alegria, de conexão, de alto desempenho fisiológico. Na imagem vocês podem ver uma representação num estado de incoerência à esquerda, no vermelho, e no estado de coerência à direita, onde as ondas no cérebro medidas através do eletroencefalograma estão sincronizadas com as ondas do coração medidas pelo eletrocardiograma. Isso é chamado de coerência cardíaca. Nesse gráfico vocês podem ver acima
um estado onde não tem essa coerência ou a incoerência, isso drena a nossa energia e inibe a função cerebral. Então isso diminui a nossa performance. Num estado de coerência cardíaca, isso promove uma performance ótima, isso facilita a função cerebral. Então é um estado psicofisiológico de alta eficiência em que o sistema nervoso, cardiovascular, hormonal e imunológico estão trabalhando juntos e eficientemente e harmoniosamente. Se a gente for falar numa linguagem um pouco mais coloquial, seria como a Peggy Phoenix Dubrow nos Estados Unidos fala, pensar com o coração e sentir com a mente. É esse estado de conexão profunda com a gente mesmo. E tem agora uma medição fisiológica para isso. E o que eu trago para vocês? Que a maioria das práticas que nós fizemos, desde o yoga, de respiração, de relaxamento profundo, promovem esse estado de coerência cardíaca, de conexão com o próprio coração, desse equilíbrio eletromagnético. E aí eu compartilho com vocês agora um vídeo institucional do HeartMath para que vocês vejam que esse estado fisiológico é muito mais do que uma conexão conosco mesmo. O nosso coração emana também um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético do coração, ele é maior que o nosso campo do cérebro. Então isso nos traz já muita sabedoria. E esse campo, dependendo da forma, que tipo de pensamento nós estamos, num estado de coerência cardíaca ou não, vai afetar todas as pessoas no nosso entorno e não só as pessoas. Afeta o planeta Terra como um organismo vivo e até mesmo pessoas no outro lado do planeta. Então eu convido vocês agora para verem esse lindo vídeo institucional baseado nas pesquisas deles e nas pesquisas que eles começaram a fazer atualmente, medindo também, colocando sensores no planeta. E logo depois, ao segmento do vídeo, eu já convido vocês a se engajarem numa prática simples de restabelecer a coerência cardíaca, com alguns movimentos incorporados a uma prática de respiração e visualização para trazer essa conexão equilibrada entre cabeça e coração e que pode ser praticada a qualquer momento da tua vida. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved. It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance, rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch.
For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen, energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense, based on practical intelligence.
Postura do Círculo da Alegria. Agora, a nossa modelo Amanda vai estar demonstrando para vocês uma postura que ela é tanto utilizada para aquecimento, como também para abertura do coração. Alguns exercícios que nós trabalharemos são chamados exercícios de coerência cardíaca, onde combina não só os movimentos corporais de abertura do coração em todas as direções, mas também com a respiração atuando no sistema nervoso. Então aqui vamos nós. Eu peço para que vocês comecem com ambas as mãos em frente ao peito. Faz uma inspiração profunda, entrelaça os dedos das mãos e exala, abrindo bem a tua parte central das costas. Solta todo o ar, retém com o pulmão vazio. Inspira, eleva os dois braços e retém com o pulmão cheio. Exala, libera os dois braços ao lado do corpo e entrelaça as mãos atrás. E inspira e abre o peito. Exala, libera os dois braços. Inspira, volta à posição inicial. Fecha um pouco os olhos, respira nessa posição. E eu te peço para repetir esse movimento mais 3 vezes para completar toda a série. Exercício de coerência cardíaca. Por favor, sente-se numa cadeira ou poltrona confortável, descruzando os braços e pernas. Tu podes descansar os teus braços sobre as pernas, as coxas. E primeiramente, leve a sua atenção para a sua respiração. E utilize a sua respiração para ir relaxando o corpo gradualmente, inspirando e expirando, relaxando a sua face, relaxando os ombros, a cada inspiração e exalação, relaxando os braços, o tronco, as costas. Deixa que esse relaxamento, através da tua respiração, relaxe as tuas pernas, os teus pés, fazendo algumas respirações profundas. E lentamente, com os olhos fechados, inspire contando 5 segundos. E exale contando 5 segundos. Inspire, contando 5 segundos. E exale, contando 5 segundos. Inspirando, 2, 3, 4, 5. E exalando, 2, 3, 4, 5. E ao fazer essa respiração, inalando e exalando, leva a tua atenção para a área do teu coração. Imagine que a sua respiração flui para essa região, entrando e saindo pelo coração. Quando tu inspiras, o ar entra no teu coração. E quando tu exalas, o ar sai do coração. Inspira, o ar entra no coração. E exala ou sai o ar do coração. E ao fazer essa respiração através do coração, lembre-se de um sentimento positivo, um momento quando você se sentiu bem internamente. E
tente reexperienciar isso nesse momento. Poderia ser um sentimento de apreciação pelas coisas boas da vida, ou o amor e carinho que você sentiu ou sente por alguém, ou até mesmo por um animal de estimação. E deixa que esse sentimento de apreciação permeie o seu coração, lembrando sempre de inspirar através do coração e exalar através do coração. Continua respirando profundamente e lentamente no coração enquanto relembra esse pensamento positivo. A mente e o coração juntos ajudam a criar a química hormonal do corpo, do bem-estar, da melhoria da qualidade de vida e da memória. Inspirando 5 segundos, exalando 5 segundos. Com a consciência, ao respirar pelo coração desse sentimento positivo que tu estás trazendo através da tua visualização, da tua memória. E ao trazer essas imagens, tu reexperiencias esses sentimentos, que pode ser pela apreciação pelas coisas boas da vida, um amor, um carinho que você sentiu em algum momento ou que sente por alguém. Respira profundamente e deixa que todo o teu campo esteja permeado por esse sentimento. Teu coração, teu cérebro, teu corpo e todo o campo no teu entorno. Respirando profundamente nessa energia que tu estás criando. E com esse sentimento presente, com essa frequência presente, lentamente vai retomando a consciência do teu corpo, sabendo que essa prática auxilia na redução de estresse, trazendo o equilíbrio emocional, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida. É uma bênção para o próprio sistema imunológico. Antes da prática, vocês viram aquele vídeo institucional do HeartMath Institute nos Estados Unidos, na Califórnia. E ali ficou bem claro que a ciência está demonstrando o quanto a gente afeta o nosso entorno, o quanto a gente afeta o nosso ambiente. É interessante de perceber que existiu e existem também outros pesquisadores com outras teorias que demonstram também essa interconectividade. Aquilo que a gente faz afeta esse campo que nos conecta com as pessoas. Então tem uma história escrita no livro, a história se chama O Centésimo Macaco, no livro do Leon Watson, que chama Lifetide, The Biology of the Unconscious. E esse Leon Watson, ele era um biólogo e antropólogo.
Óbvio, o nome dessa história, que na verdade diz respeito a uma pesquisa que foi feita no Japão na década de 50, é um nome mais simbólico do que um número específico de macacos em si. Mas o que consistiu essa pesquisa na década de 50? Os primatólogos japoneses eles estavam observando comportamentos de alguns macacos na ilha de Koshima. E aí o que eles estavam dando? Eles deram batatas doces para esses macacos e essas batatas elas estavam com areia no entorno e que não tinha assim um sabor tão agradável. E uma das macacas aprendeu a lavar num riacho essa batata e aí naturalmente ficar mais saborosa. E ao aprender, ela foi ensinando a outros macacos na ilha. Em pouco tempo, os macacos todos da tribo já estavam fazendo esse comportamento. Mas o que foi mais interessante que eles perceberam é que nesse número que eles deram, quando chegou no 100º macaco, que é um número simbólico, hoje se fala muito mais em massa crítica, que é um número específico de um grupo, de uma mudança de um grupo para causar uma mudança coletiva. Então o que aconteceu? Quando chegou no 100º macaco, outros macacos do outro lado da ilha também começaram a lavar suas batatas sem mesmo ter visto aquela primeira macaca lavar. O que isso quer dizer? Que, de alguma forma, quando um nível de consciência daqueles macacos de um aprendizado chegou num ponto, isso se propagou num campo como informação para macacos de outro lado da ilha e até mesmo de outras ilhas. O que traz muito de background para esse conhecimento e para essa pesquisa da década de 50 são as pesquisas e as teorias do Rupert Sheldrake. E ele traz um conhecimento sobre os campos mórficos, hoje muito utilizada como uma comprovação de como funcionam as constelações familiares, que estão sendo utilizadas na psicologia, no direito familiar, na psicologia do direito e até mesmo em tribunais, para auxiliar no processo de resgate das relações familiares. Mas eu vou explicar o que esse biólogo e bioquímico traz com relação a campos mórficos. Ele é um bioquímico inglês muito famoso no mundo. E o que ele traz e o que ele diz sobre esses campos mórficos? São campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda de alguma intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas do mundo material. E essa propagação dessas informações se dá através do que ele chama de ressonância mórfica. É através dessa ressonância mórfica que se propaga no interior do campo mórfico, alimentando uma espécie de memória coletiva. Aquilo que o Jung chamou até mesmo, talvez, esteja parecido e não exatamente, como o inconsciente coletivo. Pensa numa memória coletiva da humanidade, onde a humanidade sim está afetando esse campo de informação e esse campo de informação também está afetando a humanidade, mostrando essa conexão invisível aos nossos olhos de algo muito mais profundo. Se a gente fica preso só aos que os nossos olhos conseguem ver, a gente vive uma vida muito limitada. Nós conseguimos ver, de acordo com alguns cientistas, somente 1%, né, das energias eletromagnéticas que a ciência já consegue ver. Nem todas as cores os nossos olhos conseguem captar.
E é nesse sentido que eu trago para vocês uma outra experiência sobre essa força que a gente vai chamar de invisível, mas hoje a ciência consegue comprovar a existência desse campo mórfico, ou que nós vamos falar daqui a pouco do campo de ponto zero. Foi um grande pesquisador e PhD nos Estados Unidos, da Maharishi University, que é o John Hagelin. Ele já foi, se não me engano, candidato a vice ou presidente nos Estados Unidos. E ele queria ver, como praticante de meditação também, o efeito da meditação coletiva com uma intenção específica nas cidades, nos bairros, na coletividade, ou seja, no mundo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram pesquisas de meditação transcendental em grupo. E olha só, eles não fizeram só um, eles fizeram mais de 23 estudos que foram publicados em revistas científicas de credibilidade e mais de 50 replicações ou demonstrações. E o que essas pesquisas fizeram? Eu vou dar um exemplo para vocês, não foi a única, mas foram reproduzidas em diversas cidades americanas, até mesmo em guerras no Oriente Médio. Então, eles primeiramente se juntaram com órgãos das cidades, como por exemplo em Washington, com a polícia de Washington e mais 24 cientistas sociais e criminologistas. Tá? E eles estavam ligados a universidades como Temple University, a Texas University e Maryland University. E o que eles propuseram, qual era a proposta do estudo? De levarem ou de chamarem um número X de meditadores para aquela cidade. No caso que eles chamavam, fizeram um cálculo que eles chamavam de massa crítica, mas não é importante para a gente, que é a raiz quadrada de 1% daquela população da cidade. E eles, o que eles previam? Eles previam que as pessoas iriam meditar lá durante um mês, mais ou menos o tempo variava dependendo de pesquisa a pesquisa, e que através dessa meditação coletiva com a intenção de reduzir a criminalidade, isso reduziria a criminalidade na cidade. Né? No entanto, eles estavam fazendo isso no verão. E o chefe de polícia de Washington falou assim, olha, para cair o índice de criminalidade em 20%, que era o que eles desejavam, na cidade tem que, no mínimo, nevar durante muito tempo. Precisa cair uns 30 centímetros de neve, e era verão no Washington, para que isso acontecesse, porque eles relacionavam muito o aumento até mesmo da criminalidade a temperaturas mais elevadas, a verão, primavera, porque as pessoas saíam mais para a rua. Então ele foi muito sarcástico com relação à pretensão de reduzir a criminalidade de Washington em 20%. E olha o que aconteceu. Eles preveram, de acordo com o John Hagelin fala, eles preveram uma queda de 20% no índice de crimes e eles conseguiram 25%, conta esse físico para a gente. Então, o que eles conseguiram ver através de várias pesquisas em várias cidades, como Chicago, Nova York, entre outras? Que a meditação grupal consegue reduzir o estresse social agudo, crimes violentos e conflitos sociais. E eles fizeram também essa pesquisa no Oriente Médio, na Guerra do Líbano. Depois vocês têm as referências que vocês podem buscar mais. Hoje, os cientistas e bons cientistas chamam esse campo que nos conecta e que passa a informação, esse estado de coerência que se transmite para o nosso entorno, de campo de ponto zero. E eu trago aqui uma outra definição da Line McTaggart com relação ao campo de ponto zero. Um campo quântico que nos mantenha todos juntos na sua rede invisível. Um oceano de vibrações microscópicas no espaço entre as coisas. Na nossa essência, existimos como uma unidade, uma relação completamente interdependentes, com cada parte a afetar o todo a cada momento. E é justamente isso que eu trago aqui para vocês, que
tudo aquilo que a gente faz, cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada ação afeta esse campo quântico, esse campo de ponto zero. Isso a física quântica já está nos dizendo e também a física tradicional já falava. E aí eu pergunto para vocês, onde começa a mudança no mundo? Onde começa a mudança, vamos dizer, num governo, numa prefeitura, num país, até mesmo numa guerra do outro lado? É muito fácil eu apontar o dedo e falar que lá tem um problema, ao invés de eu vir para a minha vida e saber que eu tenho que fazer essa transformação no aqui e agora. E a própria ciência está quebrando muito das nossas antigas crenças de o quanto a gente pode impactar esse todo. Não é à toa que o Max Planck trouxe para a gente o físico quântico, que a ciência não pode resolver o mistério final da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos a parte do mistério que estamos tentando resolver. Então tem muito mais coisa que os nossos olhos podem ver, mesmo a ciência já comprovando muito. Então tudo o que aqui a gente faz, pensa, fala e age afeta não só no entorno, a nossa família, mas todas as pessoas. E eu gostaria de terminar aqui esse módulo com uma história. E a história, talvez vocês já tenham visto, porque vários vídeos circulam na internet, mas eu gosto de repetir para refrescar a memória de um resgate que talvez nós devemos fazer nesse momento como humanidade. E essa história, talvez vocês já tenham ouvido o termo, é de Ubuntu. Então essa história ela foi contada durante o Festival Mundial da Paz pela jornalista e filósofa Lia Diskin, e ela contando a história de um antropólogo, né, que tinha ido para uma tribo da África, a tribo Ubuntu, para pesquisar, né, os costumes, os valores e tudo o que tinha acontecido. E o voo dele ia demorar, o transporte para ele voltar, e ele resolveu comprar chocolates, guloseimas, né, para dar para as crianças. E ele comprou um número, colocou embaixo de uma árvore e falou para as crianças, vocês fiquem aqui atrás dessa minha, a hora que eu disser já, vocês vão correr para pegar esses chocolates e essas guloseimas. Quem chegar primeiro ganha os chocolates e as guloseimas. Então ele fala, vocês estão prontos? Sim, a linha demarcatória no chão, espera o sinal combinado. Então quando ele disse já, instantaneamente, todas as crianças correram em direção a umas às outras, de mãos dadas, deram as mãos e foram juntos. Chegaram lá e distribuíram os doces e comeram, né? Aí o antropólogo ficou surpreso. Nossa, é como se ele não tivesse entendido. E ele chegou e foi perguntar para as crianças, né? Tá, mas sabendo que tu poderia comer todos, por que tu não correu e foi pegar esses chocolates para ti? E a criança, né, respirando, ela simplesmente respondeu para ele, Ubuntu, tio. Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia estar feliz enquanto as outras todas estivessem tristes? E ele, naquele momento, ele percebeu que ele não tinha entendido nada realmente de tudo que ele tinha estudado ali, que ali estava a essência daquela tribo e os valores. E Ubuntu significa de uma forma simples, eu sou porque nós somos. Em outras palavras, eu só existo porque nós existirmos. Então lembrando dessa interconexão, essa interexistência, essa rede que nos conecta a todos como humanidade. Pensem em cada ser humano como uma célula do organismo chamado Terra. Então, como eu posso estar feliz enquanto eu vejo uma outra pessoa que está triste? E é isto que significa o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só existo porque nós existimos. Então, esse convite através das meditações, das práticas, do autoconhecimento, é de sim entrar em contato consigo mesmo e saber que essa mesma força que pulsa dentro de ti, está aqui dentro, também pulsa nas outras pessoas e que nós somos como células num organismo maior, somos partes disso. Então eu convido vocês
Agora, para dar uma pausa para o próximo segmento, que a gente vai fazer uma respiração, uma espécie de respiração coletiva, uma breve meditação com uma intenção em conjunto, onde eu vou pedir para que vocês foquem em certos pontos do corpo, com algumas frases e intenções e que emanem essa energia para o corpo. E não só para o corpo de vocês, mas para toda a humanidade. E depois disso nós retornaremos com o fechamento desse terceiro módulo. Muito obrigado. Exercício de respiração e intenção pura. Eu te peço para ficar de pé durante esse exercício. Ambos os pés, mais ou menos na largura dos ombros, os braços ao lado do corpo. E traz atenção para a tua respiração. Tu podes juntar os dedos indicador e polegar de ambas as mãos. Dedo indicador da mão direita com polegar da mão direita e dedo indicador da mão esquerda com polegar da mão esquerda. E primeiramente traz a atenção para a tua respiração, onde na inspiração o abdômen expande, na exalação o abdômen vai em direção à coluna. Na inspiração o abdômen expande, na exalação em direção à coluna. E continua fazendo essas respirações enquanto eu vou dando as instruções do exercício. Lembrando que é através da respiração que tu trazes a consciência e a conexão entre corpo, mente e alma. Nós vamos fazer essa respiração combinando a respiração diafragmática 4, 4, 6. E estaremos na inalação, enquanto contamos até 4, elevaremos os braços acima da cabeça. Na pausa, manteremos os braços acima da cabeça. E na exalação, lentamente, a gente vai descendo os braços, retornando à posição inicial. Então faz uma inspiração e exalação profunda. Solta todo o ar. E aí inspira, elevando os braços. 3, 4. Retém com os braços acima da cabeça. 3, 4. E exala descendo os braços devagar. 3, 4, 5, 6. Inspira, elevando os braços. 3, 4. Segura. 3, 4. E exala bem devagar, descendo os teus braços ao lado do corpo. 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. E exala. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira, elevando os braços. 2, 3, 4. Segura, retendo a respiração, os braços acima da cabeça. 3, 4. E exala, bem devagar. 3, 4, 5, 6. Novamente, inspira, elevando os braços. Retém. E exala, descendo os braços bem devagar. 3, 4, 5, 6. Respira normalmente, deixando os braços ao lado do corpo. E leva a tua atenção
para os teus pés e para as solas dos teus pés. E por favor, afirma comigo em voz alta: eu foco nos meus pés, representando estar totalmente presente no aqui e agora. A minha intenção é estar totalmente presente no meu corpo na vida diária. A minha intenção é estar totalmente presente no meu corpo na vida diária. Respira fundo com atenção nos pés. Leva a tua atenção agora, ainda de olhos fechados, para o topo da tua cabeça. E repete comigo, por favor. Eu foco no topo da minha cabeça, representando estar em contato com a mais alta sabedoria. Respira profundamente com a atenção no topo da cabeça e, por favor, repete comigo. A minha intenção é manifestar mais de minha sabedoria maior em minha vida diária. A minha intenção é manifestar mais de minha sabedoria maior em minha vida diária. Respira profundamente, por favor. Leva a tua atenção e o teu foco agora para a área do teu coração. Representando todo o teu amor, o teu ser completo e a tua sacralidade. E por favor, repete comigo, em voz alta. A minha intenção é de viver feliz, alinhado com o meu bem maior e o bem maior de todos os seres. Mais uma vez, a minha intenção é de viver feliz, alinhado com o meu bem maior e o bem maior de todos os seres. Respira profundamente no coração. E agora nós vamos intencionar para o mundo todo e para todos os seres humanos do planeta. Respirando com a consciência e o foco no coração, representando todo o teu amor, teu ser completo e a tua sacralidade. Por favor, repete junto comigo em voz alta. Que todos os seres do planeta possam viver em paz e com uma vida plena de sentido. Respira profundamente. E mais uma vez. Que todos os seres do planeta possam viver em paz e com uma vida plena de sentido. Que todos os seres do planeta possam viver em paz e com uma vida plena de sentido. E respira profundamente, por favor, algumas vezes, bem consciente, sabendo que a intenção pura do ser humano tem muita força e pode modificar até mesmo a expressão de alguns genes no nosso corpo e, ao mesmo tempo, a intenção coletiva humana pode influenciar até mesmo eventos exteriores. O meu convite
é para que repitas por pelo menos uma semana essas intenções diariamente. Muito obrigado. Para o fechamento desse terceiro módulo e fazendo a transição para o nosso último módulo, que nós vamos estar trabalhando mais profundamente, comunicação, inteligência interpessoal, comunicação não violenta, conexão com as outras pessoas, empatia. Eu convido, antes disso, que vocês pratiquem durante essa semana a repetição dessas intenções que nós fizemos dessa meditação, óbvio, além de outras meditações que vão estar na sugestão da prática da semana. Mas quanto mais a gente evoca e repete isso, mais força o nosso pensamento coletivo tem. Eu só gostaria de resgatar e lembrar vocês que aqui é sempre um convite para que a gente assuma a responsabilidade por essa energia que a gente está emanando através dos nossos pensamentos, palavras, emoções e ações, porque a gente está contribuindo para esse corpo humano que chama de planeta Terra. Então, sim, a gente afeta essa consciência coletiva que afeta a humanidade na nossa transformação. E o convite, de novo, aqui é para que cada um de vocês, e eu coloco essa imagem como uma imagem dos líderes de agora, e eu convido a vocês a acenderem essa luz interior, onde cada um vai acendendo e daqui a pouco todo o planeta está iluminado. E eu termino com uma frase que eu gosto muito, que é: a vela de Deus é a alma do homem. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer justamente que a bondade, a transformação do mundo só vem através do despertar da alma do homem. E é o homem que manifesta toda a sua beleza e a sua divindade no mundo através das ações de bondade, compaixão e conexão. E é isso que eu convido a vocês a viverem todos os dias da vida de vocês. Eu agradeço muito por cada instante e vejo vocês no próximo módulo, nosso módulo 4. Muito obrigado e tudo de bom.